consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Ó, com rude cruz Deus tomou-se meu pecado. Nós estávamos meditando na semana passada em Atos 4, de 33 a 5, versículo 2. Nós não fomos ler todo o texto novamente, nós vimos metade disso. Eu disse aos irmãos que alguém me perguntou em que pontos eu achava que a psicologia entrava em conflito com o Evangelho, e a minha resposta tinha sido: difícil era encontrar em que ponto elas não se chocam. Como qualquer tentativa humana de olhar para o próprio ser humano é totalmente falha, por causa daqueles motivos que nós vimos semana passada. Então diz assim: então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Nós, semana passada, então, vimos primeiro a honestidade fundamental da palavra de Deus. Não é? É o livro mais honesto do mundo. Ele conta a verdade dos seus personagens. Ele não conta só o sucesso da igreja. Esse aqui é o início da igreja. Não é? E ele podia se concentrar, Lucas, apenas no sucesso, nas conversões. Mas não, a palavra de Deus sempre é assim. Ela nos mostra um relato completo, nunca é idealizado para impressionar e não ser realista, ser artificial. Nunca é uma história adulterada. Os maus são incluídos e os bons. Ou seja, Lucas não pensou: vou contar a história de Barnabé, não é? Uma história maravilhosa, mas não vou contar de Ananias e Safira, porque isso é horrível. Eu não vou contar que na igreja acontecia esse tipo de coisa, vou contar só o sucesso. A Bíblia não é assim. E a Bíblia não poupa seus personagens, não é? E isso é no Novo, é no Velho Testamento. Nós vimos, eu lembro semana passada, em Davi. A Bíblia é inteiramente honesta. Então, se nós esperamos ser poupados quando estamos diante da Bíblia, estamos no lugar errado e fazendo a coisa errada. Ela não poupa em nos contar a verdade sobre essas pessoas e como Deus trabalhou nelas, tanto salvando, quanto disciplinando, ou quanto derramando o seu juízo, realmente, como está aqui em Ananias e Safira. Agora, em nenhum outro lugar a gente pode encontrar isso. A gente não acredita nas coisas que a gente lê em nenhum outro lugar. Nós sempre sabemos que as pessoas dão uma maquiada, que a pessoa que conta a história sempre, se ela achar que aquilo é prejudicial às suas próprias ideias, ela tenta, a parte que vai prejudicar, ela tenta mudar, mas não a Bíblia. Então ela nunca adula os seus heróis, ela nunca conta uma história mais bonita para mostrar apenas o sucesso e não o fracasso daqueles que participaram da igreja no seu início e em todo o tempo. E é assim que nós devemos estar diante de Deus, sem esperar a adulação, apesar de termos o amor de Deus sobre nós. Então nós vimos em primeiro lugar, não é, que essa história contém a verdade que se espalha na realidade da alma humana. Por isso nós escolhemos ela. E nós vimos como ela mostra, em primeiro lugar, que as pessoas estão erradas no conceito da natureza humana. É por isso que a psicologia humana é um
fracasso, é algo falido, porque ela não pode lidar com o ser humano, de fato, ela não pode compreender a alma humana, o ser humano, e o homem então não percebe quais são as suas necessidades. Em segundo lugar, a gente viu que o tratamento é totalmente errado, o tratamento é totalmente ineficaz. Nós não temos o diagnóstico, nós não temos o tratamento, não é que erra um pouco, erra completamente. E nós vimos como é impossível você explicar Ananias e Safira meramente em termos de falta de conhecimento. Que a ideia que o mundo tem é que o ser humano precisa de mais informação. Nós vimos como... O que tem? Está caindo? Está caindo não. Não está caindo, está preso. Ele se esconde. Nós vimos que é impossível explicar Ananias e Safira meramente em termos de falta de conhecimento, que é o que as pessoas dizem. O ser humano precisa aprender, precisa de informação. Nós sempre achamos que, quando olhamos para as coisas horríveis da humanidade, pensamos, é falta de escola, é falta de informação. Mas a verdade é que a história humana é uma negação disso, e foi isso que a gente viu. E no momento em que a gente coloca as ideias modernas sobre o homem à luz da Bíblia e à luz da realidade, ela é totalmente falsa e é totalmente artificial e não funciona. Nós somos a geração mais a geração mais trabalhada pela psicologia, e somos um fracasso enorme como sociedade. E então, esse fracasso real, essa incapacidade de ver o problema essencial, é que o problema do homem é um problema do coração, e não da mente, e não do seu exterior, e não daquilo que acontece. É isso que explica a história de Ananias e Safira. Então Pedro disse assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Então nós olhamos para todas essas coisas até chegarmos a um psiquiatra, que foi psiquiatra na África subsaariana, e depois em Londres, e ele disse: olha, as mesmas coisas. Eu no início tentava explicar tudo aquilo que eu via na África, por causa daqueles governos totalitários, por causa daquela maldade, aquela miséria, mas nos lugares mais ricos de Londres eu encontrei a mesma maldade. Eu jamais explicaria e falaria que existe uma bondade essencial no ser humano, mesmo ele sendo alguém não cristão. Então, nós vamos a partir daqui. Então, eu quero mostrar como na história de Ananias e Safira, o pecado é descrito perfeitamente como ele se manifesta em todas as pessoas, a partir do coração humano. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente olhe hoje é que o pecado é um efeito que desorganiza o homem interiormente. O homem foi criado de uma forma. Deus criou o homem e Deus organizou como nós somos interiormente de uma maneira. Então nós somos compostos por uma parte material e uma parte imaterial. Não é? E essa parte imaterial, nós podemos dividi-la. Não é? A Bíblia nem sempre faz isso. A Bíblia usa as mesmas expressões para coisas diferentes quando ela fala da parte imaterial do homem. Mas nós podemos pensar na parte da sua relação direta com Deus, o espírito e a mente e o corpo, enfim. Não há nada de errado com nenhuma dessas coisas, essencialmente, como Deus a criou. Não é? O Evangelho, a palavra de Deus, não diz que o corpo é essencialmente algo mal. Tudo que Deus criou é bom, e a ordem que Deus criou é fundamental. Mas o efeito do pecado foi desorganizar essas funções normais
que Deus estabeleceu no homem, e aquilo que é mais elevado perdeu sua condição de mais elevado. O homem foi criado à imagem de Deus, e aquilo que nos faz a imagem de Deus é a nossa mente, é aquilo mais elevado, no qual nós aprendemos tudo o que Deus é, a coisa mais elevada em nós, e aquilo que está totalmente ligado ao nosso sentido espiritual para vivermos de uma maneira que honra a Deus, que exalta a Deus. E nós fomos criados para funcionar a partir disso, a partir da nossa mente, e depois nossas emoções, que aciona a nossa vontade, então que usa o nosso corpo como um instrumento de justiça. Então as coisas são percebidas pela mente, e pela mente elas são analisadas. É assim que nós somos criados. Em seguida aparecem os afetos, e o coração, os sentimentos, a sensibilidade que Deus conferiu a nós. Em terceiro lugar, finalmente aparece a qualidade da faculdade que nós chamamos de vontade, que faz escolhas, que opera segundo aquilo que nós sabemos, que já tocou nossos sentimentos e agora nos faz agir. Foi assim que nós fomos criados, para funcionar assim. Quando você olha para pessoas igual essa história, né, de Ananias e Safira, que você está olhando assim, na verdade, de uma maneira micro para tudo que a humanidade nós vemos que o homem não funciona mais assim. Ele foi criado para compreender e para ser controlado pelo seu entendimento. E cumpre depois disso, depois que nós temos o entendimento daquilo que Deus revela a nós, que é aprendido tão somente pela nossa mente, nós cumpre nos amar o que Deus nos revela. Os céus manifestam a glória de Deus, a criação manifesta quem Deus é, e Deus nos revelou diretamente quem Ele é na sua palavra. Então nos cumpre amar aquilo que nós compreendemos a respeito de Deus e mover os nossos sentimentos. Todavia o pecado desorganizou tudo. Ele mudou toda essa estrutura que devia funcionar assim para a glória de Deus, e a ordem, o equilíbrio foi perdido. Por exemplo, em Mateus 6, 19 e 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Esse texto está tão próximo daquilo que aconteceu com Ananias e Safira, não é? A paixão que fez eles andarem pelo caminho que andaram, onde a traça, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o coração. Aqui o coração aparece, é a primeira coisa mencionada por Jesus. Em seguida, em Mateus 6, 22 e 23, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então você vê, ele mostra primeiro o coração do homem, e segundo, ele fala da mente humana. Ele faz essa alusão sobre os olhos são a lâmpada do corpo. Em terceiro lugar, a vontade. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o que ele está ensinando é que os tesouros terrenos tendem a controlar o coração, e a partir do coração dominar a personalidade inteira do homem. O seu coração, a sua mente e depois a sua vontade. O homem, com o resultado da queda, então, ele não continua sendo governado pela sua mente, pela sua compreensão, pela compreensão daquilo que Deus revelou na criação, e principalmente daquilo que Ele revelou na sua palavra. Agora ele é controlado pelos seus desejos, pelos seus afetos, pela sua concupiscência, que a Bíblia diz, não é? E a Bíblia nos instrui, então,
que nós só podemos compreender o coração do homem quando nós olhamos o homem dessa forma, em que o equilíbrio com o qual Deus nos criou foi completamente perdido, e o homem se encontra nessa horrenda condição de ser controlado não pela sua faculdade mais elevada, que faz dele, em primeiro lugar, a imagem de Deus e tudo aquilo que ele pode aprender de Deus. Ele é governado agora por algo abaixo, por algo que devia estar sob a direção da mente humana. E a Bíblia está cheia de textos que falam a respeito disso, que mostram isso. Por exemplo, nós vimos João 3,19, que diz: o julgamento é este, que a luz vê o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, você vê, nunca é um problema da mente, nunca é porque os homens não compreenderam, não viram. Ele não aceita esse fato porque o seu desejo e a sua concupiscência, o seu coração está em outro lugar. Não é que ele não viu que aquilo era luz, e não é que nós não podemos compreender que a luz é boa e as trevas é ruim. Mas o problema é que nossos afetos, nós amamos as trevas. Em outras palavras, ao invés de contemplar as coisas com a mente, agora nós contemplamos tudo com os nossos afetos. Nós contemplamos tudo com os nossos desejos. É assim que nós aprendemos o mundo agora. O homem prefere as trevas, não porque a mente dele acha que as trevas é melhor, mas porque ele é controlado pelo seu coração e não pela sua cabeça. Todos os seres humanos, não estando em Cristo, são controlados pelo seu coração e não pela sua mente. Nós precisamos cada vez mais ter pensamentos claros e cristalinos. Todas as pessoas têm dificuldade com a ideia e com as filosofias que o mundo traz, como a psicologia secular, porque ele não compreende isso. Ele acha que realmente os homens que têm esse equilíbrio totalmente invertido pode de alguma maneira entender o que está acontecendo dentro do ser humano. Então, isso não quer dizer que o homem, como foi criado por Deus, não devia ter afetos profundos, desejos profundos, e não reagir emocionalmente às coisas. Isso só quer dizer que essas coisas nunca deviam estar no controle, nunca deviam ser os olhos pelos quais nós aprendemos o mundo, aprendemos as coisas. Ou seja, isso nunca foi dado a nós para nos governar, mas para estar sendo governado por aquilo que nossa mente conhece a respeito de Deus. Ou seja, nossos sentimentos cativos da verdade, cativos da revelação de Deus. Então o homem devia ser governado pela sua mente, pelo seu entendimento, mas a resposta que as pessoas dão normalmente, porque elas não servem a Deus no mundo, ou as dificuldades que muitos cristãos dizem ter, é porque eles usam a mente. Quando você conhece um monte de gente que diz: olha, eu não posso crer nisso, eu não posso fazer aquilo, porque eu penso, e eu não posso acreditar nisso, mas isso é totalmente falso. A verdade é que todo ser humano é dirigido por preconceitos do seu coração. Primeiro, ele ama algo, ele deseja algo, e a mente dele é escrava desses desejos. Ela simplesmente agora é usada por esses desejos e sentimentos para racionalizar, encontrar uma explicação racional para aquilo que o coração deseja mais. O homem tem que ter uma explicação racional, porque é difícil ele simplesmente dizer: eu amo as trevas porque as trevas são maravilhosas. Então ele precisa racionalizar o fato dele amar as trevas e não a luz. Então essas elaboradas tentativas de justificarem as suas escolhas faz ele tentar se convencer de que ele está sendo guiado pela sua mente, mas ele só está provendo uma razão intelectual para os seus desejos.
É assim que ele é guiado. A real dificuldade é que ele é governado pela sua concupiscência. Portanto, a ideia de que a instrução mudaria o homem é a abordagem totalmente errada, porque o homem não é o que é, porque ele não sabe que aquilo é ruim ou mal. Então o salmista expressa isso assim no Salmo 14, versículo 1: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Ele diz que não a Deus aonde? No seu coração, porque o homem não quer que Deus seja o governo da sua vida. Ele quer ser o governo, ele ama isso, ele ama a ideia dele mesmo ser o Deus da vida dele. Então ele diz no seu coração, não a Deus. Agora, isso é o que os incrédulos têm em seu coração. Agora eles pensam constantemente em como dar uma razão para o fato de que o coração deles dizem não a Deus. Porque eles querem estar ali no lugar de Deus em suas próprias vidas. Então eles tentam encontrar uma razão intelectual para justificar aquilo que o coração está dizendo. O coração está dizendo, não Deus, não a Deus. É no coração que ele diz isso. É no seu desejo, na sua vontade, na sua concupiscência. Depois ele tenta encontrar uma razão. Então Jesus diz, ele nos lembra disso claramente em Marcos 7, 21 e 23, que ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos os males procedem de dentro e contaminam o homem. Mas o homem não pode dizer isso aí tudo sai de mim. Ele tem que dizer, isso sai da sociedade, isso sai das influências, isso sai de coisas que aconteceram a mim. Ele tem que encontrar uma explicação racional para ele conviver com o fato de que essas coisas, essas trevas que ele ama e que produzem esses frutos, não é algo realmente que sai das suas entranhas. Então ele tem que racionalizar, mas é o coração do homem que cobiça as coisas. Ele começa cobiçando não a Deus e ele começa cobiçando todas as coisas. E esse coração é tão poderoso e pecaminoso que ele controla a mente, a compreensão e o intelecto do homem. E faz a mente, a compreensão, o intelecto do homem escravo dos desejos do coração. O homem gosta de pensar sobre si mesmo como dotado de uma mente gigantesca, de um intelecto gigantesco. Você pode ler vários livros que são de cientistas famosos. Toda a ciência sempre começa com você propondo uma teoria. É por isso que a ciência vai mudando, porque de tempos em tempos você descobre que a teoria não explica de fato aquilo. Mas você, quando lê um livro assim, nas primeiras páginas o cara fala que aquilo é uma teoria, mas logo algumas páginas adentro ele já fala aquilo como se aquilo fosse realidade, e se você não concordar com ele, você está totalmente fora da realidade. Ele logo esquece que aquilo é uma teoria, e se ele encontrar dados que vão contrariando, ele tende a ir jogando esses dados fora e pegando dados que explicam a sua própria teoria. E dificilmente ele vai simplesmente mostrar os dados que contrariam a teoria dele. Então o homem tem a teoria de que está acontecendo algo com o planeta. Se ele começar a pegar dados que negam aquilo, ele começa a jogar fora os dados que negam a sua própria teoria. Por quê? Por causa do coração do homem. Porque é difícil dizer, estava tudo errado. É difícil outro cientista descobrir a tese certa, ou a tese mais próxima. Então, o homem é cheio de preconceitos. Ele primeiro tem um conceito estabelecido, e depois ele vai esquecendo que aquilo é uma teoria e coloca aquilo como verdade. Enfim, isso afeta todo o equilíbrio daquilo que o ser humano é. A boa ordem, um bom equilíbrio que Deus criou. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E onde nosso coração está, a nossa mente é cativa para explicar aquilo que o nosso coração ama. Então, o segundo resultado do pecado
é que ele cega o ser humano no tocante a tudo que é vital, as questões vitais. Ele nos cega dessa forma. Então, isso é uma coisa inevitável, lógica. Se a mente está perdendo o controle, necessariamente haverá cegueira, não é? Porque a mente é por onde a luz entra, é onde ela devia entrar. A maneira do apóstolo Paulo exprimir isso está em 2 Coríntios 4, 13 e 4, quando ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é? Ou seja, não é que você não entende. Quando a Bíblia diz que as pessoas não podem compreender a verdade de Deus, ela não diz que ela está escrita de um jeito que as pessoas leem as palavras e não entendem, mas é que o coração odeia aquilo. Então a pessoa não pode, a mente, ela sempre vai tentar encontrar razões para negar aquilo que é evidente, mas que contraria o que o coração ama. A mente é cativa do coração. Então o pecado faz exatamente isso. Ele faz a cegueira do homem é feita através do coração. O pecado captura o coração e através do coração a mente é cativa dos desejos. Podemos ver como Cristo ilustrou esse princípio no texto que nós lemos, não é? Que você não deve juntar tesouros na terra onde a traça come, onde o ladrão rouba. Parece perfeitamente óbvio. Não há ninguém que possa intelectualmente dizer: ó, isso não tem nada a ver, isso é irracional. Ele diz: não junteis tesouros, Mateus 6, 19, 21, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não há necessidade nenhuma de um argumento que mostre quão óbvio isso é, de que tudo que você tem, você vai perder, e de que logo você vai morrer, e de que você não vai poder levar nada daquilo que você vive para ter. Não há qualquer necessidade de argumentar a respeito disso. Isso é óbvio, a mente entende no mesmo instante. Ou seja, aquilo pelo qual o homem vive, racionalmente ele sabe: eu estou perdendo, vai acabar, eu estou indo em direção à morte. Isso é racionalmente, ninguém vai dizer: não, eu não estou indo em direção à morte e eu vou levar essas coisas, isso vai continuar comigo. Não, ele diz: a traça destrói, e ladrão rouba, e finalmente você fica sem nada. Mas pense em tudo em que Cristo, por exemplo, quando está nos capítulos que antecedem esse, ele fala sobre aquilo que as pessoas têm como tesouro da vida. Pensa, as pessoas se orgulham, por exemplo, da sua aparência. Elas gastam tempo demais cuidando da sua aparência, elas investem aquilo que elas chamam de autoestima na sua aparência, mas, no entanto, todo mundo sabe que a aparência vai se deteriorar. Todo mundo sabe que está envelhecendo. Todo mundo sabe que não vai ficar mais bonito a cada dia que passa. Todo mundo sabe que essa decadência é inexorável. Isso é racional. Você podia pensar: por que eu vou viver a vida por algo que eu sei que está indo em direção oposta àquilo que eu estou ancorando a vida, o valor, a minha autoestima? Ou seja, alguns dias e tudo vai passar, e logo nós vamos ficar enfermos, e logo nós vamos estar com nossos corpos frágeis no hospital, e logo talvez alguém vai ter que estar nos ajudando a andar, e logo alguém vai ter que nos ajudar a trocar a roupa, e logo nós morreremos. A corrupção vai então tomar conta do nosso corpo e nós vamos ser comidos de vermes. Isso é racional, queridos. Não há ninguém que possa levantar a mão e dizer assim: eu não acho que isso, eu acho esse discurso maluco, porque isso não vai acontecer. Todos sabem que vai acontecer.
Agora, apesar de saber que fatalmente isso vai acontecer, as pessoas se gloriam na sua aparência. Como pode? Como pode ancorar a vida em algo que racionalmente todos sabem que está indo em direção à decadência? Porque não é a mente. Não é a mente que está guiando. Porque a mente não tem nenhuma dificuldade em entender isso. Então por que isso é a paixão na vida das pessoas? Por causa do seu coração. Porque o coração cega a mente. Agora pense naquilo que Cristo está falando aqui, o dinheiro. Nós não podemos levar ele conosco. Nós não podemos levar nada quando a gente finalmente chegar ao fim. É o que Jesus diz: olha, você devia juntar tesouro onde a traça não come, o ladrão não vão roubar. Todas essas coisas inexoravelmente vão perecer e vão ir para a destruição. Agora, o que é interessante é o seguinte: se o homem realmente sentasse e meditasse sobre a vida, ele não gastaria a maior parte do seu tempo, energia e ansiedade pensando na sua beleza, no dinheiro, porque ele sabe que todas essas coisas fatalmente vão passar. Ou no seu currículo, quem está numa cama de hospital que diz: olha, eu estou quase morrendo, me traga os meus diplomas. Quem faz isso? Quem se sente bem indo morrer, olhando os seus títulos? Ninguém. Sabe, se um homem se sentasse verdadeiramente e meditasse sobre isso, ele teria que admitir: é a pura verdade. O que Deus está dizendo, o que a Bíblia diz, é a pura verdade. Não obstante, todas as pessoas que não são regeneradas vivem em harmonia exatamente com o oposto. Elas trabalham, elas lutam, elas ficam ansiosas exatamente por causa da sua beleza física, do dinheiro e todas essas coisas. Elas vivem exatamente ancoradas no oposto do que a razão diria para elas estarem ancoradas. Elas se mostram invejosas, ciumentas umas das outras, se dispõem a sacrificar família, se dispõem a sacrificar qualquer coisa, se dispõem a sacrificar, muitas vezes, pessoas que, como nós, dizer que não tem tempo para Deus, dizer que não tem tempo, por quê? Porque mas ela tem tempo para essas coisas, porque essas coisas estão num lugar que não devia estar. Então, quando você olha para Ananias e Safira, olhe para os problemas deles, eu depois vou olhar com mais cuidado. É óbvio que eles amavam o dinheiro. E o problema mais complexo, quando nós pensamos em amor ao dinheiro, é que o coração cega o ser humano. Como eu disse, o coração e o ser humano não gosta de ver as coisas que o coração do homem realmente ama e que guia ele, são coisas que nem ele acha por fim lindas. Não é? E nunca, nos 20 e poucos anos de pastor, nunca uma pessoa me procurou, nem pessoalmente, nem pela internet, disse: pastor, tem um problema sério com o dinheiro. Eu sou ganancioso. Ou eu nunca acho que tenho o suficiente. Nunca. Agora, esse é um dos problemas que a Bíblia mais aponta para o coração humano. Não é estranho que nunca ninguém ache que tem um problema com dinheiro? Que nunca as pessoas achem que tem um problema de amor ao dinheiro? Mas essa é a realidade. As pessoas podem procurar você para falar sobre as coisas mais... Sabe, eu tenho problema com perversão sexual. Você pode procurar por qualquer coisa, mas nunca por isso. Nunca para dizer: olha, o meu problema mesmo é dinheiro, assim, o amor ao dinheiro, uma ganância pelo dinheiro, uma dificuldade de abrir a mão do dinheiro. Nunca na minha vida inteira, em aconselhamento, alguém me disse que esse era o problema da sua vida. No entanto, basicamente, esse é o grande problema da vida humana. É o que a Bíblia diz. Então, eles eram assim, mas é óbvio que eles não achavam. Não é? Porque o coração cega a mente. E a mente fica sendo cativa para encontrar racionalizações para a realidade evidente. Então eles não podiam suportar a ideia de dar tudo quando eles viram o dinheiro.
Então eles mantiveram algo para si. Mas ao mesmo tempo eles queriam que as pessoas achassem que eles eram generosos e não eram apegados ao dinheiro. Isso é para você ver. Eles não queriam que todo mundo pensasse, pois esse pessoal aí, eu sou agarrado ao dinheiro. Para me dar o dinheiro vai ser um sacrifício. As pessoas não querem que as pessoas achem que ele é ganancioso. As pessoas querem que todo mundo ache que ele é generoso. Porque nós sabemos que não ser generoso é ruim. Então eles queriam que as pessoas achassem que eles eram generosos, mas o coração deles doía muito, e eles queriam que as pessoas pensassem que ele era como Barnabé, que realmente podia fazer isso sem o seu coração ficar ali torcido. Então eles queriam a aprovação externa de pessoas que não fazem do dinheiro o carro-chefe, e que não são gananciosos. Mas ao mesmo tempo eles queriam essa glória de quem não tem essa relação com o dinheiro, mas eles, na verdade, quando olharam para o dinheiro, eles não podiam abrir mão daquilo. Então eles resolveram encobrir a sua avareza mentindo. Há muitas maneiras de nós mentirmos para encobrir a avareza. Essa é só uma maneira que eles encontraram. As pessoas encontram milhares de outras maneiras. E é óbvio que com essa relação, o amor pela verdade não existe. Não é? E é isso que tipificou a hipocrisia deles e fez eles chegarem a um limite de mentirem, como mentiram para si mesmos, para a igreja, para o Espírito Santo. Então, se o homem simplesmente sentasse e pensasse, bem, aqui eu estou hoje vivendo, porém, o que vai acontecer comigo? A resposta a essa pergunta é auto-evidente. Eu não sei se vou estar aqui amanhã. E mesmo que eu esteja amanhã, logo eu vou partir. Eu não sei se vou estar amanhã, não sei se eu tenho mais uma semana, ou mais um mês, mas uma coisa eu sei com certeza, eu não tenho muito tempo. Ninguém tem. Não é? Nós podemos dizer que uma criança que nasce hoje, que alguém pode dizer, ela começou a viver, nós podemos também dizer com verdade que ela começou a morrer. É inexorável. E eu deixarei a minha casa, meus bens, meus queridos, minha família, minhas possessões materiais. Isso eu sei com certeza. O que eu não sei com certeza é se eu vou estar aqui amanhã, se eu vou estar daqui a um mês. Isso eu não sei, mas com certeza eu sei disso. Ou seja, essa é a única certeza. Entretanto, quantas vezes, sinceramente, as pessoas enfrentam essa realidade? Elas vivem e se relacionam com o dinheiro e com as coisas como se elas fossem viver para sempre. Isso não é racional. É porque o homem não está sendo guiado para a sua mente. Porque o pecado inverteu e colocou aquilo que não devia estar no controle. E assim o homem fica cego para Deus, cego para a sua realidade. É por isso que a psicologia humana não tem a menor chance a olhar para o próprio homem. Então, bom, frequentemente a gente se dá conta desses fatos. A vida do ser humano não é controlada pelo que é evidente e óbvio. Eu vou envelhecer, eu vou morrer, tudo vai ficar, essas coisas são passageiras demais. A resposta é não, é óbvio que as pessoas não vivem por essas realidades inexoráveis. E o motivo disso é o pecado cega. E o coração ama, e onde o tesouro de um homem está, o coração dele está. Não importa o quão racionalmente, evidentemente a vida do homem é um engano. Então nós podemos cantar e falar sobre mudança e decadência ao nosso redor, nós podemos ir a enterros, mas nós não agimos como se fôssemos morrer. Jesus pode dizer, olha, isso a traça come, o ladrão rouba, e está dizendo, isso vai acabar, é inexorável. Se você juntar tesouros em outro lugar, onde quem racionalmente não preferiria isso? Juntar onde o que eu tenho não pode ser perdido. Quem hoje sairia daqui e falasse assim para você, olha, o banco tal vai falir daqui a uma semana, quem pegaria todo o seu dinheiro e colocaria lá? Ninguém, porque eu não vou botar, porque vai falir, vai fechar. Racionalmente isso seria burrice. Mas é isso que o ser humano vive assim. E
Semelhantemente, o pecado nos cega no que tange ao valor relativo das coisas. Então, pense no tempo e na eternidade. É óbvio que o tempo não é comparável à eternidade. É óbvio que o tempo, esse pequeno, breve espaço, hoje, morreu Christopher Lee, né? Ator de Hollywood, Saruman, ali do Senhor dos Anéis, 93 anos, parece ser muito tempo para viver, mas acabou. Não foi muito tempo. O fim da história. Não há comparação agora para a eternidade, para Christopher Lee. A eternidade não tem fim. 93 anos não são nada diante da eternidade. O tempo é limitado e a eternidade é interminável. Ela é absoluta. No entanto, para que valor o ser humano vive? Para que valor o ser humano é cativado? Não é verdade que no dia de hoje é muito mais fácil nós termos nos dedicado a tudo que faz parte do tempo? E encontramos tempo para isso, não só tempo, energia, e não só energia, mas uma disposição, às vezes até feliz. E encontramos todo tipo de dificuldade para tudo que é eterno. E encontramos milhares de desculpas para o fato de que aquilo que é eterno não teve uma primazia para nós. Então, nós ignoramos totalmente, e o homem natural, então, totalmente e absolutamente as coisas eternas. E a dedicação completa àquela faixa pequena do tempo, que mesmo na vida de um homem como Christopher Lee, dura 93 anos. O que não vai durar na vida da maioria das pessoas. Embora nós saibamos que a eternidade não tem fim. Agora, racionalmente, quem não pensaria mais? Paulo diz assim, pensar nas coisas que são do alto. Quem racionalmente não diria isso? É óbvio que se há uma coisa que dura só alguns anos, uma coisa que dura para sempre, é nisso que eu estou, e é sobre isso que Jesus está falando. Mas você vê, você perde, não é que o tempo não tem valor, Deus nos deu esse tempo, mas o valor relativo das coisas é totalmente perdido, por causa do coração e não a mente. Racionalmente, é óbvio. Então, aquilo que nós apreciamos é a mesma coisa, o valor relativo do tempo e aquilo que é apreciado. O problema do ser humano não é um problema da sua mente. O seu coração controla a sua mente. É por isso que nós podemos pensar como pessoas como Ananias e Safira fizeram isso. Como eles chegaram nesse ponto, esse é o ponto que todos os seres humanos estão vivendo. Eles só são uma maneira que Deus nos faz de olhar para um casal e ver o mundo inteiro. E muitas das vezes nós mesmos. Então pense na luz e nas trevas, não há comparação entre os dois. Não existe nada mais admirável do que a luz. 1 João 1,5 diz, Deus é luz. A luz é uma coisa tão espetacular, que é uma das coisas que expressam aquilo que Deus é. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Como o ser humano pode amar as trevas e não a luz? No mundo físico ninguém faz isso, todo mundo acha luz, e tudo que a luz traz é fundamental. Tudo aquilo que é ruim, que acontece sobre a cobertura da noite, a escuridão, quando a Bíblia fala do céu, fala que não haverá mais noite, luz, está falando sobre um lugar onde tudo reluz a glória, a beleza, o esplendor, e nada daquilo que se esconde na escuridão. Agora, como João 3,19 vai dizer, os homens amaram mais as trevas do que a luz, e ele diz, porque suas obras eram mais. Você vê, é algo que racionalmente você diria, é impossível alguém amar trevas e não luz, porque luz é maravilhoso. Ou, se a gente refletir igualmente sobre o valor de Deus e do homem, que comparação há entre Deus e o homem? Entre a humanidade inteira e Deus? Agora, a totalidade da vida, a parte do verdadeiro cristianismo, é avaliada em termos humanos. Mesmo o cristianismo da nossa geração é muito mais, você vê, há toda uma teologia sobre a sociedade e sobre o bem da sociedade que exclui totalmente Deus. As pessoas estão sempre chocadas com aquilo que acontece com o homem e elas não estão nem um pouco perturbadas com o fato de Deus não ser glorificado na vida
dos homens, estão preocupados em como os homens estão, como eles não estão, como eles estão aproveitando a vida e como eles não estão, e como eles deviam aproveitar. E a igreja faz parte desse jogo. Agora, Deus não devia ser infinitamente considerado acima de toda essa discussão sobre o nosso bem-estar. Tem alguma comparação entre o homem e Deus? Por que alguém perde a verdade do Evangelho porque ele quer agradar a homens e não a Deus? Porque alguém é capaz de se sentir intimidado por um outro ser humano no colégio, no trabalho, do que o ser humano vai pensar de mim se eu falar, se ele vê que eu sou assim, que eu creio nisso, por que as pessoas têm tanta dificuldade com outros seres humanos ao dar testemunho daquilo que Deus é? Porque, por inacreditável que pareça, não é? O homem é valorizado acima de Deus. E nós estamos falando disso só do mundo, estamos falando disso de grande parte do cristianismo dos nossos dias, que é nominal, é óbvio. Entretanto, Deus é esquecido e ignorado, e mesmo a maior parte daqueles que se dizem cristãos não estão muito incomodados com o fato de viver num mundo onde Deus é ignorado e esquecido. Eles só estão preocupados por viver num mundo em que os homens não estão aproveitando a vida como deviam ser, e estão no seu bem-estar, não é tudo que devia ser. Ou seja, nós sempre falamos para Deus o que? Espere mais um pouco, sabe? Eu não tenho tempo suficiente. Nós sempre estamos focados no homem, em detrimento de Deus. Muitas pessoas realmente acreditam nesse interesse repentino por Deus quando a saúde acaba, quando a morte está chegando, mas isso é falso, é fake. Raramente é verdadeiro. É só porque não há mais nada para se obter. Então, a nossa vida mundana sempre recebe a primazia, é altamente valorizada, e os homens são altamente valorizados, e Deus, isso é cegueira, queridos. Isso não tem a ver com a mente, não tem nada a ver com a razão. O homem está cego para os valores relativos. Então o homem cobiça vantagens, posições sociais, e ele fica deprimido em relação a isso, ele se esforça em relação a isso. Paulo diz assim em Romanos 8,17, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso não mexe com o cara em nada. Ele não sente nada a respeito disso. Por exemplo, Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso não mexe com ele em nada. Não é? Por quê? Porque almejam essas realidades que são puramente passageiras. Herdar uma fortuna para ele seria uma maravilha, ganhar um prêmio na loteria. Mas quando Paulo diz herdeiros do reino de Deus, isso não mexe, porque o valor relativo das coisas se perdeu. É por causa do coração, é onde o coração está, é isso que o pecado é isso que é a alma humana, essa é a psicologia da alma humana, do ser humano. Olha para outros aspectos, como o mal cega a mente humana na impossibilidade de misturar coisas opostas. Todos nós racionalmente sabemos, não podemos misturar coisas opostas, mas o homem tenta fazer isso o tempo inteiro. Mas pior do que isso, ele tenta persuadir ele mesmo de que isso é possível. É óbvio que racionalmente ele sabe que não. Jesus diz, é impossível. A razão diz, é impossível. Os filósofos dizem, é impossível. Há um axioma famoso de Aristóteles, que não existem pontos intermediários entre dois pontos opostos. Isso é a razão. Entre pontos opostos não existem pontos intermediários. É um axioma. É a razão pura funcionando. Mas como o homem funciona? Como o nosso dia a dia funciona? Pontos opostos não tem, mas nós pensamos que podemos misturar luz e trevas, amar a Deus e o mundo,
Servir a Deus é o dinheiro. Deus disse, não é possível, não existem pontos em comum. É óbvio que a Ananias e Safira achou que podiam servir a Deus e amar o dinheiro, podiam tentar misturar ser generoso e ganancioso, mas essas coisas não têm ponto em comum. Se você tentar misturar luz e trevas, você não pode ter os dois, porque não há pontos intermediários. Por semelhante modo, Jesus diz, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ele diz, ou você há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não é possível. Mas quantas pessoas acham que é? A ruína de Ananias e Safira é porque eles não acreditavam nisso, eles achavam, eu acho que é possível, eu acho que entre pontos opostos, eu vou encontrar um ponto intermediário. A Bíblia diz, não ameis o mundo, porque é impossível me amar e amar o mundo. A maioria das pessoas, dos cristãos nominais, acham que é possível. Eu posso amar Deus e o mundo. É uma loucura. Não é racional. Essas são realidades absolutas. E se nós simplesmente pudéssemos pensar com clareza, nós veríamos, olha, são realidades totalitárias. Jesus diz, ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou o oposto. Você não tem como. Você não pode ter dois senhores. Ambas requerem a nossa total lealdade. E por isso não podem ser mesclados. Não podem ser misturados. Agora, nós nos achamos muito espertos. Sempre que nós ouvimos isso, nós pensamos, eu posso. As pessoas pensam, eu posso ser mundano e espiritual. Eu posso ser como o mundo e amar a Deus. Eu posso. Jesus está dizendo, essa façanha não é possível. A nossa razão diz, não é possível, não há pontos intermediários entre essas duas coisas. O amor tem um caráter exclusivista, é exigente, é absoluto. É uma coisa ou outra, é luz ou trevas. A luz vê o mundo e os homens amaram as trevas. Você não pode ter um pouco de trevas e um pouco de luz. É impossível. Aqui nesse texto ele vai dizer, o olho do homem é bom ou mau. E desse depósito ele vai tirar coisas boas ou mais pelo que ele é. É Deus ou as riquezas. Agora, a tremenda dificuldade da nossa geração e do mundo, em todas as gerações, na verdade, não é exatamente a incapacidade de reconhecer tal verdade. Não é esse o problema de Ananias e Safira. Eles não acharam que podiam. Eles não acharam que podiam ser mais de uma coisa, ser coisas que são incompatíveis. Generoso como Barnabé, enquanto você ama o dinheiro. Não é incompatível. Então, essa é a realidade de todo homem não regenerado. E às vezes as pessoas que se dizem povo de Deus lutam com a mesma coisa. Muito desse problema está na igreja. É por isso que essa história está aqui para nós, dentro da igreja. Essa é a realidade do mundo inteiro naqueles dias. Mas Lucas está nos mostrando, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu ali sobre o pastorado de Pedro, de João. O outro efeito do pecado é que nos torna escravos daquilo que foi feito para servir a nós. Ou seja, as coisas que foram feitas para serem nossos servos se tornaram nossas divindades. É isso que o pecado faz. Nós servimos e nós amamos essas coisas quando elas foram dadas por Deus para nos servir. Deus, em sua bondade, nos deu coisas, e essas coisas em si mesmas não são mais. Mas elas são uma maior ameaça para a vida do homem. Alimento, vestuário, família, amigos e todas as demais coisas. Tudo isso se constitui impedimento da vida espiritual das pessoas, da relação delas com Deus. Mas todas essas coisas são servas para a glória de Deus. Você vê, o pecado inverte, elas se tornaram deuses dos homens, quando elas deviam ser servas dos homens.
Deus concedeu essas coisas para que nós tivéssemos uma vida no mundo com esses dons da sua bondade, que nos dá prazer para manifestar a sua glória como o bem final das nossas vidas. Mas em virtude do pecado, nós nos tornamos escravos dessas coisas. Todos os nossos apetites foram dados por Deus, não vieram de outro lugar. Fome, sede, sexo, foram criados por Deus para nós. Porém, no instante que essas coisas se tornaram senhores, você vê, porque essas coisas são aquilo que são o impedimento da relação dos homens com Deus. Seus apetites, porque elas são deuses, se tornaram senhores. Não é? Não existem para servir a Deus. Entre Deus e o sexo, fora Deus. O que era servo se tornou senhor. É a tragédia do homem, é a tragédia do mundo. É isso que o pecado faz. O homem se inclina no chão para adorar essas coisas. Se sobrar tempo, ou se Deus existir para ajudar ele a ter essas coisas, ele então pagará o tributo de dizer que serve a Deus. É isso. Mas é para isso que ele se ajoelha, é para isso que ele gasta o seu tempo com prazer. Que coisa terrível é o pecado, queridos. É uma imunda servidão. É o coração, a mente está totalmente obliterada. Agora, o último ponto, antes de olharmos finalmente a aplicação disso na vida deles, é que o fim disso é a ruína final do homem. O pecado veio por intermédio da serpente no jardim, e ele não para de trabalhar até que o homem esteja totalmente arruinado. O pecado arruina o homem no sentido de que nós, depois que gastarmos toda a nossa vida, nossa alma nua vai aparecer diante de Deus. Todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós, investimos nosso tempo, nós não tínhamos tempo para outras coisas. No final, nós estamos diante da morte, jovens ou velhos, e nós não temos nada. Estamos lá com medo de morrer. Estamos lá sem o dinheiro, lá sem a beleza, lá sem o mundo, lá sem nada. É isso. No final, todo homem se encontra de mãos vazias. No final, ele é um tolo que perdeu a sua vida. Após ter amealhado para si tesouro, a traça e a ferrugem vai comer. É assim o final de Ananias e Safira. E você se encontra diante do seu mais terrível adversário, que é a morte, e você não tem nada para lidar com aquilo. E você vai tentar, na última hora, tentar encontrar recursos para encontrar e se defrontar com um inimigo mais poderoso da vida. Porque o homem passou a vida inteira indo no caminho oposto. Então, repetidamente, ele se vê destituído de tudo, nu, diante da morte, exceto com a sua alma nua, sem nada. Esse é o fim. Então, é por isso que Jesus diz em Marcos 16, o que aproveita o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Esse fim glório que o pecado eventualmente leva todos os homens fora de Cristo, é o que está acontecendo agora, com milhares e milhares de pessoas que viveram para todas essas coisas que logicamente ninguém viveria, mas é que o pecado inverteu. O que controla o quê? A mente, o intelecto não são aquilo que controla o homem. Então nós nem perguntamos a nós, quando estamos envolvidos no dia a dia, o que dessas coisas eu vou levar na minha morte? O que dessas coisas vão estar comigo? Então, alguém pode exclamar, isso que a Bíblia diz é deprimente. É por isso que nós preferimos a psicologia humanista, porque ela é fruto
do coração que controla a mente. E ela vai nos contar uma história que nos faz nos sentir bem quando estamos inexoravelmente indo em direção a esse fim, não esse fim lógico, velhice, morte. E se você vai à palavra de Deus em busca de algo que não é essa realidade, é melhor você ir buscar o entretenimento, porque o entretenimento é exatamente isso, ele te entretém até a morte, até o instante final. Não há bajulação e entretenimento na palavra de Deus. E essa é a realidade. Todavia, nós estamos aqui para considerar a verdade. E isso é totalmente diferente da psicologia humana. A verdade é que o coração humano está podre e ele está no controle. O homem não pode ir na direção daquilo que a sua própria mente chamaria de lógico. Então Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? No capítulo 17, versículo 9. Em toda parte, essa é a afirmação bíblica a respeito do homem. A nossa praga é o nosso coração. É por isso que é ridículo quando você vê cada problema da sociedade dizer: falta de educação. Se nós tivéssemos investido mais, o mundo seria diferente. E é por isso que não é verdade. É por isso que em todo canto a desgraça humana reina. Essa é a perfeita história de Ananias e Safira. Pedro expressou essa estupefação assim: por que formaste esse desígnio no coração de vocês? Como o coração de vocês pode ter bolado a ideia de que vocês podiam enganar Deus, se fingir de alguém que é generoso, quando vocês amam o dinheiro? Quem vocês pensou que estariam enganando? Agora, você já ficou espantado diante de você mesmo assim? Se alguém não ficou, essa pessoa não conhece a si mesmo. O início da vida cristã é se deparar com essa realidade e depois ir enfrentando essa realidade à medida que o Espírito Santo vai nos mudando. Você nunca ficou espantado com o que passa na sua mente às vezes? Com desejos, com sentimentos. Você nunca perguntou de onde isso vem? Ananias e Safira não perguntaram de onde vinha essa ideia nossa de que nós podemos enganar, que nós podemos fingir que não amamos o dinheiro. Em vez de nós corrermos para pedir ajuda, nós estamos levando isso em frente, com pensamentos que vêm à nossa mente, com pensamentos que você não só vem à sua mente, são pensamentos que você se envergonharia que as pessoas soubessem, mas você acaricia esses pensamentos. Foi o que eles fizeram. Quando esses pensamentos vieram: vamos dar um passo, vamos dizer que vamos mostrar que a gente é generoso, vamos ser vistos como Barnabé. Eles acariciaram esses pensamentos. Logicamente, qualquer pessoa que olhasse para isso só sem um coração enganoso no controle diria: isso é terrível, isso é horrível. Agora, se a gente nunca chega ao ponto de dizer que mal é esse que há em mim, se a gente sempre acha e tenta encontrar uma explicação fora de nós não podemos nem ver a realidade. E estamos naquele terrível estado de continuarmos nos enganando totalmente. Todas as pessoas no mundo são tolas e têm corações enganosos. Todos são culpados disso. E todos os homens, quando chegam diante de Deus, chegam exatamente dessa forma. Todos nós podemos armar uma defesa magnífica para as coisas que estão dentro de nós. Os outros são sempre piores do que nós, em todas as questões que nós entramos. O nosso coração é tão enganoso que pode fazer a gente pensar que a gente é esperto. Não é por isso que todo criminoso é pego. Tu acha que o criminoso acha que vai ser pego? Ele acha que tem um plano perfeito. Ele acha que pensou em tudo. Mas eles são apanhados exatamente porque o plano não é perfeito. Mas ele achou que era. O nosso grande erro é que nós pensamos que somos mais espertos do que nós somos. Ananias e Safira pensaram isso. Eles pensavam que iam conseguir o suprassumo da felicidade.
Eles iam ser vistos como generosos, como Barnabé, mas eles iam guardar o dinheiro. Eles iam ter tudo, sabe? Eles iam juntar amor ao dinheiro e amor a Deus. Eles iam juntar amor à luz juntar a luz e trevas. E eles estavam juntos nisso. Nós vamos ter o crédito. Nosso coração que ama o dinheiro vai ficar escondido. Nós vamos servir a Deus e a Mamon e vai estar tudo certo no fim. É o que a maioria das pessoas estão pensando nas igrejas hoje. É a mesma coisa. Vai dar certo. Esse plano é perfeito. Estamos tirando todas as vantagens. O aplauso e a aprovação do público, eles pensaram. E ao mesmo tempo nós vamos reter. Todos nós achamos que vamos conseguir porque nós nos achamos extremamente espertos. Quando nós vemos a Bíblia falando sobre as pessoas que vão estar diante de Deus ouvindo, eu não te conheço, nós sempre achamos que vão ser outras pessoas. Mesmo que as nossas vidas estejam apontando para o fato de que nós estamos vivendo não a vida que o Evangelho diz. Então Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. Contudo, a maioria das pessoas pensam, não, eu sou esperto o suficiente, é isso que eles achavam. A Bíblia diz, você não pode caminhar pelo caminho largo e estreito ao mesmo tempo, você está num ou no outro, você está no mundo ou você está no reino de Deus. A maioria das pessoas que falam da teologia da prosperidade são hipócritas. Quase todo mundo que fala comigo sobre isso na internet, hipócritas. Eles só descobriram nisso uma maneira de não dar dinheiro, de guardar o seu dinheiro, uma desculpa para ficar com o seu dinheiro. Eles racionalizam sua culpa de amar o dinheiro e tem uma dificuldade de dar alegremente o dinheiro. Como Deus falou para ele dar no seu reino, eles encontram uma desculpa espiritual para não fazer isso. Nunca ninguém expressou dúvidas sobre dinheiro comigo porque queria dar mais, nunca. É sim porque não quer dar. É sim para se sentir bem com o fato de não ter alegria de fazer aquilo. Mas ele quer se sentir bem. Ele quer espiritualizar seu amor ao dinheiro. Então ele encontra ele finge que isso é amor à verdade, à precisão bíblica, ou por causa daquilo que os homens fizeram, mas é mentira, é falso. Ele quer espiritualizar seu amor ao dinheiro, porque o seu coração ama o dinheiro, e ele tem uma dificuldade enorme de fazer isso com alegria, e ele quer dar o mínimo, ou ele não quer dar nada, que é o que a maioria faz, dessas pessoas que te consultam o tempo todo. Mas ele quer ter paz, a consciência dele, é óbvio, não pode deixar ele em paz. Mas ele quer, como a Ananias e Safira, fingir que é um Barnabé, quando na verdade ele ama o dinheiro. E ele acha que realmente encontrou o plano perfeito para encobrir o seu amor ao dinheiro. Ele finge que isso é amor à verdade. Ou ele finge que isso é ódio à teologia da prosperidade. Mas essas pessoas pensam que são espertos. Ou como aquelas pessoas que pensam que são espertas, eu estou na igreja e fora da igreja. Ou como Ananias e Safira, como eu posso dar o mínimo e fingir que eu sou generoso? E fingir que eu não amo dinheiro, fingir que eu não tenho dificuldades em fazer isso? Como é que eu posso fazer o meu amor ao dinheiro e meu desejo de dar um mínimo parecer espiritual? Parecer que é porque eu amo a verdade. Então a internet está cheia de pessoas assim, em todo lugar. Eu nunca vi alguém, porque quando a tua ideia é dar mais, você não tem dificuldades. A sua dificuldade é que você quer se convencer de que você não dá e que está tudo bem. Ou que você dá o mínimo e está tudo bem. Ou que você dá com tristeza e está tudo bem. Mas ainda, além disso, não só nós nos enganamos a nós mesmos, como Ananias e Safira fizeram, nós pensamos que podemos enganar os outros. Ananias e Safira se enganaram, eles se convenceram de que não amavam o dinheiro, eles tinham uma boa racionalização, eles se enganaram, eles se acharam igual o Barnabé, agora eles acharam que podiam enganar a igreja, Pedro, no caso aqui, a igreja daqueles dias. Isso não é revoltante, não é horrível? Qualquer ser humano que olhasse para essa história com a sua própria mente
se tirasse ele da história e visse essa história, igual Davi teve que olhar a história lá da ovelhinha, sem ele disse, esse homem é digno de morte. Qualquer um que olhasse para essa história, se Ananias e Safira pudesse sair dessa história e olhar para ela, eles vão dizer, isso é repugnante, enganar a nós mesmos, e depois tentar enganar a igreja. Agora, isso não é a característica inata do ser humano, querer que as pessoas pensem de nós algo que nós não somos. Essa desonestidade, insinceridade, não permeia toda a sociedade humana, mas ela, óbvio, não devia estar na igreja como estava em Ananias e Safira, mas essa não é a realidade de todo homem natural. A ideia de que as pessoas nunca vão descobrir o que eu sou na minha mente, no meu coração, a mentira das aparências, a mentira dos votos. Nós podemos fazer votos achando, como é que eu posso não cumprir exatamente os votos? Nós, por exemplo, todos nós fizemos votos nos nossos casamentos. Nós podemos dizer assim, nós não cumprimos, eu não fui infiel, porque nós achamos só que o sexo que faz eu não ser fiel aos votos, mas não foi só isso que eu prometi diante de Deus. Eu prometo te amar, eu prometo te colocar em primeiro lugar, eu prometo ficar contigo, eu prometo que o seu interesse vai ser melhor. Você não prometeu só fidelidade sexual a alguém diante de Deus. Eu não prometi. Muitos casamentos não têm fidelidade sexual, mas está cheio de problemas. E esses problemas têm a ver com os votos. Tem a ver que eu prometi que a outra pessoa ia estar na frente daquele relacionamento, e ela prometeu isso a mim, que eu não estou interessado em mim. Eu não prometi só que não ia trair alguém, eu prometi que ia amar. Mas nós temos facilidade em racionalizar essas coisas. Faz parte da tragédia do mundo que os homens e mulheres deliberadamente agem assim e não ficam chocados, porque racionalizam. É por isso que Jeremias diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas o cúmulo da tragédia, a tragédia final, é que nós achamos que podemos enganar Deus. É por isso que Pedro diz, como vocês colocaram no coração mentir para o Espírito Santo, como você e alguém pode achar, falando para Ananias e Safira, que isso podia dar certo, mas não é isso que a gente faz. Quando eu tento convencer, para esconder meu amor ao dinheiro, que eu estou interessado na verdade, será que eu acho que Deus não está vendo? Que Deus não está olhando meu coração? Que Deus não sabe que a minha dificuldade é com o dinheiro e não com a precisão? Ou com a espiritualidade, ou com o interesse no reino dele? Mas nós acreditamos, como Ananias e Safira acreditaram, é isso que o pecado faz, é a loucura final, faz nos enganar, ele oblitera a nossa mente, nós nos enganamos, depois nós achamos que podemos enganar os outros, depois nós temos a loucura maior de achar que podemos enganar Deus. Pedro está dizendo, isso é loucura, como vocês puderam, vocês dois, vocês se enganaram, e depois vocês enganaram a igreja, agora vocês acharam que podiam enganar o Espírito Santo, como é possível? É isso que o pecado é. Todos os seres humanos acham que vão se sair bem com Deus, no fim. Não há um pouco de psicoterapia que pode lidar com isso, porque as pessoas que pensaram na psicologia eram guiadas por esse coração e não pela mente. E as pessoas que sentam com alguém na sua sessão de psicoterapia são tão enganadas pelo seu coração quanto aquelas pessoas que elas estão consultando. Tanto o psicólogo quanto aquele que está diante dele estão totalmente enganados da mesma forma, estão operando pelo mesmo engano. Não há nenhuma ajuda possível. Não é de um pouco de psicoterapia que as pessoas precisam, porque nas profundezas ela engana, o pecado engana a própria pessoa que está ministrando a psicoterapia. E a pessoa que pensou em todas essas coisas, ela mesma é fruto da negação de todas essas verdades sobre o ser humano. Então ela persuade homens e mulheres tolos de que eles são capazes de tudo, de enganar a si mesmo, de enganar os outros e de enganar a Deus. E que todos nós somos manipuladores espertos, tão sutis, tão maravilhosos, que o Espírito Santo será enganado por nós, que Deus será enganado por nós.
Portanto, todos os remédios que o mundo tem, a psicoterapia tem, são superficiais, estão condenados ali, no nascedouro. Esse é o primeiro grande erro. Toda a raça humana está sob essa condição. E o pior é que a Bíblia diz que há um inimigo que sabe disso tudo. E nós não podemos falar sobre ele hoje. Mas é por isso que Pedro diz: como o diabo colocou isso no coração de vocês. O coração de vocês é tão enganoso que o diabo controla vocês por esse coração que vocês têm. Como o diabo colocou no coração de vocês mentir para vocês mesmos, mentir para a igreja e mentir para o Espírito Santo. Como vocês acharam que iam poder se sair bem. Como vocês acharam que isso não ia acabar em morte. Então nós não entendemos o mal, a dimensão do mal em nós, e que ainda há uma dimensão enorme e muito mais poderosa do que o ser humano do mal, fora do ser humano, que vai usar isso. Então imagina todo esse coração enganoso diante de um inimigo poderoso e ardiloso. Essa é a tragédia humana. Então nós vamos ter que continuar olhando ainda para Ananias e Safira, porque eles são só uma amostra do coração do mundo, do coração irregenerado, ou de nós acharmos que podemos viver no reino de Deus juntando coisas que são impossíveis de estarem juntas. O reino de Deus começa exatamente dando um novo coração por causa disso. E nós podemos operar de uma maneira oposta ao que a Bíblia diz, acreditando nas mesmas mentiras que nós acreditávamos antes a respeito disso. Então, a falácia do pensamento moderno é que o mal não é visto. E o que está no controle não é percebido. Não há nenhum remédio que possa sair da mente humana, a não ser daquilo que nos dá exatamente como a doença é, e nos dá o remédio perfeito. Essa história vai acabar com eles mortos sendo levados pelos irmãos da igreja, seus corpos, porque não há outra maneira de acabar uma história de um coração enganoso, que engana a si mesmo, que acha que pode enganar todas as pessoas, porque elas não podem, porque o meu plano é perfeito, e que pode enganar Deus. Quando Deus diz: você não pode servir a mim e ao dinheiro, você não pode amar a luz e a céu, você não pode me amar e amar o mundo, você não pode viver com essas coisas sendo Deus e eu sendo teu Deus. Mas o coração grita: eu posso, eu acho que eu sou o único que pode. Ananias e Safira acreditaram nisso. E Pedro diz: vocês mentiram para o Espírito de Deus. Que loucura. Isso vai acabar da mesma maneira para todos os homens que estiverem nesse ciclo de morte que o pecado é, que quebra e bota o coração e a concupiscência e o desejo no controle, em vez da mente sendo instruída pela verdade. O homem precisa de um novo coração. Nós vamos ver como o poder maligno controla essa tragédia que é o coração enganoso do homem, de um homem e de todos os homens compondo a sociedade humana. Vamos ficar de pé, vamos orar. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem
tomou.